Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais uma semana pela graça bendita do nosso Deus. E em tempo de pandemia, isto é uma grande bênção que nós temos recebido por causa da misericórdia, da bondade do nosso Deus. E por isso nós estamos alegres. Hoje, aqui na nossa oração da noite, vamos continuar os nossos estudos a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, conforme ensinados pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 26. E conforme temos visto aqui, o grande desafio que o apóstolo Paulo deixa claro aqui é que nós devemos fazer morrer, ou seja, crucificar as obras da carne com as suas paixões e concupiscências e andar sob a liderança do Espírito. Em nossa última devocional, nós tratamos a respeito da alegria. Principalmente aprendemos aqui que a alegria não é circunstancial, mas posicional. Então, a alegria da qual a Bíblia fala com mais expressão, com maior intensidade, é exatamente a alegria que é fruto do Espírito, é dom de Deus, é uma condição experimentada apenas por aqueles que nasceram do Espírito, ou seja, nasceram do alto, nasceram de novo. Vai além dos sentimentos, vai além das experiências emocionais e principalmente além das circunstâncias. Como dizia o reformador João Calvino, a verdadeira alegria é dom de Deus, é fruto do Espírito e repousa na esperança da vida eterna, visto que nenhum sentimento e nem circunstâncias poderá sucumbir tal alegria. Portanto, essa é a alegria da qual a Bíblia fala. Hoje nós vamos estudar a respeito da paz, da paz. Havia poucas coisas no mundo antigo que os homens desejavam mais. Na realidade, a busca pela paz já era assim no mundo antigo, continua sendo assim hoje. É sempre uma busca universal. O alvo de todas as filosofias era a ataraxia, ou seja, a completa ausência de perturbações e de inquietações da mente. A serenidade, a tranquilidade, a mente quieta, ou seja, o império se orgulhava de produzir um mundo em paz, a famosa Pax Romana. Mas o anelo dos homens, como dizia Epíteto, era um coração em paz. Uma paz não proclamada por César, mas por Deus. A palavra grega que aparece no Novo Testamento, por exemplo, para paz, palavra eirene, originalmente, fora do contexto bíblico, era usada em dois sentidos. Primeiro, referindo-se à tranquilidade, à serenidade gozada por um país sob um governo justo e benéfico de um bom imperador. Basicamente, era a ausência da devastação e da destruição da guerra. Em segundo, era usada em referência à boa ordem de um povoado, de uma aldeia, de uma cidade, especialmente nas relações entre os homens. Nessas aldeias antigas, lá na Grécia Antiga, havia um funcionário que era chamado de superintendente da Eirene, ou seja, um guardião da paz pública. Então a palavra era usada neste contexto. Na versão grega do Velho Testamento, a chamada Septuaginta, o termo eirene é usado para traduzir a palavra hebraica shalom, que na maioria das citações é traduzida simplesmente por paz. Contudo, também aparece traduzida como saúde, por exemplo, Salmo 38, verso 3, aparece traduzida por bem-estar, ou seja, vai bem, está lá em Gênesis 43, 27, como prosperidade, riqueza, fama, Jó 15, 21. A palavra shalom, no geral, tem relação com tudo quanto contribui para o bem do homem. Por isso, normalmente, a palavra paz no Velho Testamento é usada para descrever, primeiramente, tranquilidade, contentamento, vida feliz e segura, como aparece em Isaías capítulo
32, verso 17. E também usada para a perfeição, para referir-se à perfeição nos relacionamentos entre os homens, entre os povos e nações e entre o homem e Deus. No Novo Testamento, esse termo eirene, ele aparece cerca de 88 vezes em todos os 27 livros do Novo Testamento. Nós podemos ver, essa palavra é muito usada, por exemplo, nas saudações. Em todas as cartas, essa palavra aparece. E muitas vezes assim, graça a vós outros e paz. Por exemplo, Romanos 1,7, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 1, verso 3 e tantos outros. E normalmente se refere ao relacionamento harmonioso em todas as esferas da vida. Ordinariamente representa o hebraico shalom, né? E não significa simplesmente liberdade das dificuldades, ou seja, a não existência das dificuldades, mas tem relação com tudo aquilo que faz bem ao homem. Mas ela é bastante usada como o fruto do Espírito. É o caso aqui no texto de Gálatas. E significa a paz de Deus, ou seja, a serenidade do coração proveniente da plena consciência de que a vida pertence totalmente a Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias e de todas as criaturas. Então, quando eu tenho essa convicção no meu coração, eu de fato experimento essa verdadeira paz. Contudo, essa palavra é especialmente usada para designar o relacionamento completamente novo entre o homem e Deus por meio de Jesus Cristo. É nesse sentido que essa palavra é diferente de todas as outras. Observamos então Observemos também as palavras de Jesus, por exemplo, quando Jesus, lá em João 14, verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Olha que coisa, o próprio Jesus já estava dizendo que essa paz que procede dele é absolutamente diferente. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele enfatiza, dizendo o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Assim nós podemos ver claramente que essa paz não é um desassossego momentâneo. Ela não é a ausência de conflitos pelo mundo. Ela não tem relação essencial com saúde ou prosperidade. Na realidade, ela se refere a um estado. Ela não é circunstancial, ela é posicional. Assim como a alegria que nós estudamos na devocional anterior. Tem relação com a nossa nova posição diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Ela tem relação com a obra eficaz do príncipe da paz, Jesus. Essa paz é impossível sem Cristo, visto ser Ele a própria paz. Não existe paz sem Jesus. E a falta de Jesus é exatamente a falta de paz. A paz de Cristo, ela é incomparável e ela não precisa da ausência de guerra para ser estabelecida, pois é a paz interior, a paz que frutifica de dentro para fora. É obra do Espírito Santo de Deus, é fruto do Espírito Santo de Deus. A paz que o mundo dá é passageira, não tem sustentação, mas a paz que está à nossa disposição vem do alto e tem nome, e o seu nome é Jesus. Jesus Cristo é o príncipe da paz e nos conduz a um relacionamento novo, um relacionamento de paz com Deus e com o próximo. É isso que diz lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor
e Salvador Jesus. Esta é a paz que enche o nosso coração. Esta paz que eu desejo para você, mas ela só é possível em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome do Príncipe da Paz.